Boa tarde a todos. Bem-vindos ao 11º encontro da Office Connection, aqui direto da Abimad. Hoje nós vamos falar sobre o tema Escritórios em Transformação, o que os dados revelam sobre os movimentos de ocupação. E para compartilhar aqui comigo, eu vou moderar 3 feras aqui do mercado. Eu vou pedir para eles se apresentarem e dar um pouco aqui da experiência e o que virá aqui no nosso painel, no nosso bate-papo. Vou começar pela Marina. Por favor, Marina. Olá, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Bom, meu nome é Marina, eu sou arquiteta. Estou há 15 anos nesse mercado de consultoria, arquitetura, corporativo e sustentabilidade também. Há 5 anos eu trabalhei numa multinacional do mercado no ramo de real estate. Então, nesse tempo eu me especializei em sustentabilidade e em workplace strategy também. E eu queria muito agradecer e poder contribuir hoje com essa entrevista aqui com vocês. Com certeza. Obrigada. Obrigado você. Fernando. Olá, pessoal. Fernando Gorgueira, da DeskB. Venho também do mercado corporativo de Facilities Real Estate, uma carreira de mais de 25 anos. Nos últimos 6, empreendendo na DeskB, onde eu sou responsável pelas vendas enterprise e na parte de desenvolvimento de novos negócios e parcerias. Marcos Saad, por favor. Boa tarde, Marcos Saad, CEO da Space Plan. Fazemos arquitetura e construção para o mercado corporativo, escritórios, a área industrial também muito forte, e temos um braço de logística e um braço de tecnologia também. Bom, então todos aqui vivem real estate na veia o dia inteiro, é o nosso dia a dia. E aqui eu vou começar uma pergunta para todos, né? Quero entender aí dentro de cada especialidade. Com base nos dados da Sila, a gente mostra que hoje São Paulo já ultrapassa 80% de ocupação. Ou seja, toda aquela história de pandemia, etc., isso já ficou para trás. E a gente tem mostrado aqui, os dados, né, tem mostrado uma recuperação consistente, trimestre a trimestre. Qual que é a leitura de vocês sobre esse movimento de retomada? Bom, posso começar falando aqui. A gente, na Extractus, tem tido muito contato com clientes e com pessoas do mercado buscando cada vez mais espaços, e não só em tamanho, mas em quantidade de ampliação de mesas de trabalho, porque o híbrido ele foi algo que começou, mas a gente tem visto cada vez mais os escritórios como um ativo importante, né? Um ativo para retomada da cultura das empresas, um ativo para que você consiga comunicar, consiga unir os colaboradores. Então, essa busca pelo espaço, ela tem sido muito demandada para a gente, e a gente tenta trazer uma consultoria um pouco mais específica para conseguir mostrar para eles o que eles precisam de fato ter para conseguir com que os colaboradores eles cheguem no escritório e tenham de fato produtividade, fiquem mais à vontade ali e queiram voltar para o escritório também. É o Fernando que tem na ponta da caneta os dados de ocupações internas, né? Porque tem muito espaço que não é usado, né? As pessoas querem e não sabem nem por que querem, né? Então você com seus dados, o que você está vendo? Porque isso serve muito de base para a Marina, que vai dar essa consultoria, e para o Marcão, que vai fazer o projeto, né? Então o que você, nos teus dados de ocupação, o que a DeskB está identificando? A gente consegue, com a plataforma, identificar precisamente, primeiro, o fluxo de pessoas, né? Realmente a presença real das pessoas, o que é bastante difícil hoje em dia, através de alta tecnologia que a gente embarca na nossa aplicação, e o consumo efetivo dos ativos, né? Tanto as salas, as mesas, os ambientes colaborativos, e a gente traz as informações, por exemplo, quando a gente faz projetos junto com a Space, essas informações são geradas e a Space consegue replanejar, no caso de um retrofit ou de um novo escritório, replanejar o escritório para que a demanda seja exatamente precisa, que o total de metros quadrados sejam consumidos na sua totalidade, para evitar espaço ocioso. Então, voltando, você está reparando que aquelas mesas que eram mais rotativas estão virando mais fixas? A gente percebe isso, percebe também um aumento muito significativo na parte de reserva de salas de reunião. Hoje a proporção, nos últimos tempos, tem sido de 5:1, ou seja, 5 vezes mais a gente vê reservas de salas de reunião proporcional a reservas de mesas. Significa que as pessoas estão fazendo mais trabalhos colaborativos, vão para o escritório para se reunirem, do que estarem fisicamente numa mesa isolados. Isso é uma tendência que tem sido bastante presente nas nossas estatísticas. Ter ideia, a gente tem uma média
quase 7 milhões de reservas de mesas por ano, e as salas de reuniões chegando quase a 3 milhões de reservas por ano. Então, essa proporção tem crescido muito mais para salas do que efetivamente para mesas. É um dado bem interessante. E estacionamentos também tem subido bastante, ou seja, o retorno das pessoas demanda também mais organização na gestão híbrida dos espaços. Vocês também monitoram os estacionamentos? Estacionamentos, locker, refeitório, qualquer espaço colaborativo pode ser monitorado pela solução. O trânsito voltou com tudo, né? Voltou com tudo e não a é gente só também volta às aulas. E a gente também está saindo agora com um novo produto, né, que é uma nova empresa que se juntou à nossa empresa, a DeskBee, a Bind, que é um módulo agora de caronas corporativas. A gente também está atuando nessa parte de mobilidade com bastante força, né? Que legal. E Marcão, nos teus projetos, você está adaptando muito? Sala de reunião sempre foi um problema, né, para os escritórios. Eu tinha um primo que ele tinha uma ideia que eu achava genial. Pegar containers e transformar em salas de reuniões paradas nos térreos dos prédios. Porque ele falava, cara, eu não consigo, é agência de publicidade, eu não consigo marcar sala para reunião. Isso antes da pandemia, né? Parece que isso piorou, então. Curioso, você já viu em alguns aeroportos que tem essa estrutura que parece container, que é uma mini escritório individual? Você paga para entrar? Aliás, acho que é um container mesmo. Eu já vi em alguns. Bem, primeiro, voltando àquele ponto do 80% de ocupação. Isso é um número muito alto. Então, a gente pode ou olhar o relatório da Sila ou ver o trânsito na rua, né? Que a gente está entendendo que a ocupação está nesse nível. E lembrando das participações, né, que a gente teve com o Onaga e pós-pandemia, retorno aos escritórios, presencial, híbrido, remoto, está me lembrando todas as conversas que a gente foi tendo e como foi amadurecendo o assunto. E hoje a gente está diante de uma situação que eu enxergo e penso em olhar por um ângulo que vai além de simplesmente o retorno ao escritório. Está acontecendo um movimento, e eu acho que é uma coisa que vai continuar crescendo. Vai voltar ao que era antes da pandemia? Eu não acho que vai voltar ao que era antes da pandemia. Mas vai crescer bastante em relação ao que é hoje. Até quanto que das empresas que hoje trabalham híbrido, quantas vão voltar 100%? Não consigo prever ou descrever, mas que vai voltar bastante ainda vai. Mas eu acho que tem um outro fenômeno. O outro fenômeno é que eu acho que a própria economia, as empresas estão investindo, como a Marina comentou, crescendo o time, desenvolvendo novos produtos, outras empresas vindo para o Brasil, concorrentes de empresas que já estão consolidadas no Brasil entrando. Eu tenho sentido isso. Então, eu acho que o aumento e essa ocupação de 80% tem a origem nesses dois canais. O retorno um pouco maior dos escritórios, mas também novas empresas entrando, empresas crescendo, investindo, expandindo. Só para trazer um dado aqui para a gente ilustrar, né, o quanto 80%, que você bem colocou, é bastante, mas pré-pandemia, só trazendo o dado inverso, a taxa de vacância era 14,5%, ou seja, muito mais que os 80% de hoje, né? E a gente tem visto a taxa caindo muito rápido. Então, espaços grandes nas regiões de desejo, como Paulista, como Faria Lima, como Vila Olímpia, já não tem mais. Então, assim, se todo mundo resolver voltar para o escritório, não vai ter escritório para todo mundo. Então, isso é bom, né? A gente está aqui para fomentar a nossa indústria, né? E aí eu queria entender, Marina, e aí também queria ouvir um pouco eles, em relação a quais fatores que estão pesando na decisão hoje das empresas. É custo, é localização, é imagem, é tecnologia, é experiência? Eu acho que a questão do custo-benefício, ela nunca vai sair de linha, né? Eu acho que é a primeira coisa que as empresas elas buscam, entender o custo-benefício daquele espaço. Então, a gente vê, né, muitos clientes, eles chegam na gente antes da busca do espaço. Então, eles querem entender o tamanho de espaço que eles precisam, se de fato é aquilo, em que prédio poderia ser. Então, às vezes, uma farmacêutica, geralmente eles têm um hub ali de farmacêuticas no mesmo local em São Paulo. Então, isso acontece, dessa busca. Então, a localização ela é muito importante, mas acho que, primeiro de tudo, tem o custo-benefício. Eu acredito que, na sequência, eu tenho visto que a busca
por espaços que gerem experiências, mais do que simplesmente um espaço de trabalho, ela está muito forte. Então, os clientes muitas vezes chegam querendo entender o que eles precisam, eles não sabem, e aí a gente, coletando um briefing certinho, fazendo as perguntas corretas, entendendo a necessidade dos colaboradores deles, porque isso é muito individual. Sim. E aí a gente consegue, sem dúvida, com tecnologia, né? Então, agregar a tecnologia, uma entrevista com os colaboradores, entendendo as necessidades daquela empresa em específico, eu acredito que é algo super importante no momento da escolha e da visibilidade de um espaço. Então, para trazer mais produtividade, engajamento, mas o custo-benefício eu acho que ele sai ganhando ainda. Nenhum cliente fala que não precisa. Você comentou, Fernando, das salas de reuniões, né? O que mais você vê de mudança? Eu acho que hoje a experiência, né, que a Mariana está comentando, o que a gente quer propor, né, dentro desse enfoque de tecnologia aplicada ao ambiente de trabalho, né, é desde a hora que ele chega no escritório, né, chega no térreo, ele poder, por exemplo, entrar no escritório com o seu celular através de uma credencial mobile, ou seja, abolir o crachá físico, que já é algo já há 30 anos, né, dentro da cabeça das pessoas, né? Então, você trocar essa tecnologia analógica com a tecnologia digital, desde o acesso e do momento que ele bota o pé dentro da empresa, todos aqueles ambientes estarem integrados. Então, você comentou de sala de reunião, a gente tem hoje tecnologias que permitem que você tenha analíticos completos, uma gestão muito mais eficiente, e hoje, grande parte dos clientes que chegam para a Deskbee querem uma gestão mais eficiente de salas. Eles querem saber quantas salas estão sendo utilizadas, querem ter um mapa de calor do escritório, como que eu posso melhorar a experiência dos colaboradores. Eu quero poder integrar uma sala de reuniões com um sistema de catering, eu quero poder reservar uma sala e também fazer um evento totalmente simultâneo. Eu quero que a sala comunique que ela está vazia durante um período que ela esteja reservada, ou seja, não tem mais ninguém dentro da sala, está no período válido de reserva, a sala é derrubada, ou seja, todos esses elementos de tecnologia fazem com que a experiência e o uso do escritório seja cada vez mais otimizado, né, dentro dessa característica que as empresas nos procuram. E no projeto, Marcão, como é que você traz isso? Como é que você melhora a experiência do cliente através do projeto de arquitetura, né? Mudou completamente a maneira de desenhar um escritório antes e depois da pandemia, completamente. Outro dia eu entrei no escritório e foi muito engraçado ver 3 ou 4 pessoas em call nas suas mesas de trabalho, com fone. Então, tem uma mesa de staff ali, 10, 12 lugares, espalhados no escritório, 3 ou 4 pessoas com fone em call. Entre elas? Estavam todas no mesmo call. E eu voltei e falei, vocês estão na mesma reunião? Já para a sala. Então, mudou completamente, porque hoje a pessoa está num call e a pessoa do lado está tentando focar para concluir um relatório ou está fazendo uma leitura. A pessoa que está no call, às vezes, tem um tom de voz, ela acaba se concentrando naquele call e ela esquece que ela está num ambiente aberto. Ou então, não é pelo barulho, é pela movimentação de pessoas, ou a informação que não poderia estar aberta numa tela confidencialmente. Então, mudou completamente. Como a gente tem feito? Na verdade, nós temos feito, mas também os clientes têm demandado cada vez mais. Mais e mais áreas de foco. As salas de reunião, como o próprio nome já diz, são salas de reunião. Mas hoje você precisa ter salas individuais. As cabines, áreas individuais. Às vezes tem projetos com os Outbacks, depende de cada cliente. Então, um Outback para 2 pessoas, para 4 pessoas, é aberto, mas é acústico. Ele fica numa área que não interfere no ruído, né? Na dinâmica do trabalho das outras estações de trabalho. Então, esse é um exemplo, dentre vários, né? Então, a acústica é muito importante. As áreas de, eventualmente, concentração, criação, até mesmo de meditação, às vezes área de descanso, não mais o descanso
Antigamente tinha uma copa, bilhar, área de descompressão que se chamava, né? Nem se fala mais isso hoje em dia. E algumas áreas para desacelerar um pouco mesmo. Às vezes uma sala de meditação, de criatividade, enfim, tem que mudar. O Fernando comentou sobre a estatística, né, do aumento da utilização das salas, muito mais do que o aumento das estações de trabalho. E isso faz sentido porque pelo híbrido, as pessoas... eu acho que foi na Brafá que eu comentei. A maioria prefere trabalhar de casa. Eu não gosto de trabalhar de casa. Quando é conveniente para mim, eu trabalho de casa, por conveniência. A maioria prefere trabalhar de casa. Mas eu fiz um desafio, uma provocação. Se o escritório da sua empresa fosse descendo o elevador ou abrindo o portão da sua casa e no prédio ao lado, ninguém trabalharia de casa. Era só descer do elevador ou abrir o portão para a empresa. Todo mundo trabalha de escritório. Porque é mais ergonômico, tem mais serviço, tem mais recursos. Então, esse híbrido faz com que as pessoas se encontrem no escritório e aproveitem e se reúnam. Façam reuniões, discutam, reunião diária, reunião de time, alinhamentos. Então, as salas de reunião são muito mais consumidas do que as mesas de staff. Então, muda completamente. E como a Marina muito bem pontuou, varia de cliente para cliente. Tem e da região, e do tipo do prédio. Tudo isso é uma conexão de variáveis. E a própria Sila, né, que a gente usa, ela nos alimenta. Quando um cliente escolhe a região, a gente já entende o perfil do cliente conforme a região. Quando o cliente escolhe o prédio, a gente entende o perfil do cliente conforme o prédio. Existe um padrão, seja de acabamento ou seja de conceito de ocupação, mais ou menos alinhado conforme cada prédio, conforme cada região. E a gente usa bastante o serviço da Sila para entender e já começar a conceber o que a gente vai fazer, mas é bem diferente do que era antes da pandemia. A moda do Open Space, então, está ficando para trás? Não foi para trás. O Open Space ele é muito eficiente. Toda a teoria por trás do Open Space continua válida. Só que no pós-pandemia, por causa dos calls e por causa de um outro fator também que eu costumo brincar bastante, quem fica muito no home office, muito, vira um pouco antissocial corporativo. A hora que você vai para o escritório, você repara na roupa daquela pessoa. Como que a pessoa vê com aquele sapato? Mas ela faz muito barulho, mas fica mascando chiclete. Quando na vida você ia prestar atenção na pessoa mascando chiclete? Mas quando você está na sua casa, muito tempo você começa a ficar antissocial corporativo. E começa as coisas a te incomodarem muito. O barulho do ar-condicionado está muito frio, está muito quente. Então, isso interfere. Isso interfere na maneira com que a gente vai conceber. O Open Space, ele precisa de alguns complementos para que a pessoa possa sentar separadamente, atender um call. Muitas empresas, a Marina deve estar acompanhando isso bastante, a gente tem percebido, nos projetos mais atuais, algumas micro-áreas de café. Então, não é que todo mundo vai para a Copa. Nesse núcleo aqui, nessa vizinhança aqui, uma copinha para eles aqui. Uma máquina de café ali. Então, às vezes, as pessoas levantam, vão conversar ali, porque tem alguém que está em call, não vou atrapalhar. É possível esse ser um dos motivos, mas outros motivos de pequenas breaks e o Open Space acaba atendendo às funções originais dele quando foi concebido. Ô, Fernando, vocês que têm dados em tempo real, têm uma curiosidade, né? Provavelmente esses dados são usados para influenciar decisões, né? Sejam elas mais eficientes, né? O quanto você vê de expansão ou redução de espaço através dos dados que você fornece e qual o tempo, vamos dizer que eu implantei DeskB hoje, quanto tempo o gestor demora para entender a leitura de dados? Porque eu trabalho com dados, você tem dados abundantes no mercado, só que o grande diferencial é interpretar o dado, né? Então, quanto tempo essa empresa, esse gestor contratou vocês, consegue entender que de fato aquele dado está mostrando para ele e se tem muito mais expansão ou mais redução, porque você pega partes ineficientes, né? Pô, tem uma área que não precisa, vou reduzir ou vou adaptar, né? Esse teu ponto é bem interessante, porque depende também de empresa para empresa e o fluxo de pessoas que vão usar aquele espaço. Mas a partir de 3, 4 meses já consegue capturar um certo comportamento ali do teu espaço. Os dados em tempo real é o maior desafio, né? Desde que eu trabalhava na área,
você saber com precisão quantas pessoas estão no escritório todos os dias e como que esse fluxo de pessoas se movimenta entre os andares ou entre os prédios, até então era o maior desafio que a gente tinha, porque não é só pegar o dado do controle de acesso, é saber como que essas pessoas se comportam. Que às vezes eu sou 100% presencial e eu não preciso fazer uma reserva de mesa, então eu já perco aquele dado da reserva, eu consigo pegar a reserva de sala, mas apenas a presença da pessoa e como que ela se movimenta, e essa tecnologia a gente consegue entregar hoje em dia. A gente tem uma parceria muito grande com a gigante da área chamada HID Global. Então, a gente integrou tecnologias que permitem que no mesmo aplicativo onde o colaborador faz as reservas dele, ele interage com o espaço de trabalho, a entrada dele já tem toda uma captura de dados que vai para dashboards em tempo real. E aí a gente lançou bem recentemente algo que também é inédito, que é você poder ofertar para a sua diretoria ou para gerências, ou pessoas que tomam conta de pessoas, como que está a adesão do híbrido por pessoa, por departamento. Hoje, até então, era tudo feito na mão. Eu pego o controle de acesso, eu pego relatórios e vou cruzando esses dados. Resultado, dados imprecisos. Sim. Hoje a gente tem tecnologia onde cada gestor entra na nossa plataforma e verifica apenas a sua estrutura. Cada área coloca o seu híbrido, é fantástico. Então, tecnologia, eu quero que aquele grupo de pessoas, eu capture os dados dele 3 dias por semana. Eles estão vindo ou não estão? E o sistema gera essa informação em tempo real. Então, são esses dados que proporcionam, não apenas para os gestores, uma visão clara de como o escritório está sendo utilizado e também a captura dos dados de reservas que fazem com que os gestores de facilities real estate possam tomar decisões mais estratégicas, inclusive até a frequência das pessoas no escritório, porque às vezes as pessoas podem ir e não reservar um espaço, vão lá para ter uma conversa, alguma coisa simples. Então, todos esses tempos e movimentos são capturados, e aí quanto mais dados, que é a parte mais importante do nosso projeto, né, melhor para o tomador de decisão. Mas posso fazer um complemento aqui, deve, que eu acho que enriquece o que o Fernando está falando? Vou trazer para uma situação prática e real do que o Fernando está falando aqui. Vamos simular aqui uma empresa que tem alguns andares e cada andar tem as suas salas de reunião. Determinado andar tem uma sala de reunião que está sempre lotada e nem todo mundo consegue utilizar. E no outro andar a sala fica mais tempo vazia do que ocupada, por exemplo. Então, na mesma empresa, em andares diferentes, existe uma sala de reunião, por alguma razão qualquer, não está sendo tão utilizada, e a outra, por alguma razão qualquer, nunca tem disponibilidade. Em conjunto, né, como você muito bem fala aí, dados, análise, número, estatística, isso é fundamental para trabalhar qualquer coisa da vida, qualquer empresa, estudar os dados, as informações. Então, com um estudo desse, você propõe para a empresa uma eficiência. Vamos entender que dias, que turmas, que departamentos. Então, você entende esse fluxo. Você pode alterar esse fluxo para buscar mais eficiência. E, eventualmente, redistribuir por conta dos dados, porque os dados nunca foram analisados, nunca teve uma consciência em relação a isso. Eventualmente, quem está sem conseguir reservar a sala de reunião não sabe que no andar de cima a sala está mais vazia, está vazia mais tempo do que poderia, né? Mais vazia do que ocupada. Então, uma simples reorganização operacional poderia resolver. Ou até mesmo se a empresa quer investir, e que acontece com a gente, então vamos fazer um relayout. Nós vamos pegar as salas de reunião e concentrar no mesmo andar. E vamos colocar os staffs no outro andar. Ou vamos fazer determinadas salas diferentes aqui. Então, melhora o fluxo operacional, redistribui e organiza. Então, simplesmente você trazer as reuniões num andar de reuniões, ou metade desse andar vai ser só de reuniões, a outra metade de staff, e o andar de cima vira a copa ou alguma coisa assim. Essa reorganização, as salas vão ter ocupação adequada. Eventualmente, você provoca, se há interesse da empresa, um maior fluxo no escritório, porque as pessoas às vezes falam, eu não vou porque não tem nem lugar para trabalhar, não tem lugar para fazer reunião. Eu vou para fazer reunião, mas não tenho, eu prefiro marcar um café com o meu time lá fora. Então, você arruma tudo isso e simplesmente, analisando os dados
de uma ferramenta e atuando com a técnica de outra ferramenta. As empresas têm mais eficiência. É caro, o escritório é caro, a arquitetura, a obra, o mobiliário é caro. Então, o que a gente faz é dar o máximo de valor possível, extrair o melhor entrega do investimento feito. Eu queria dar um exemplo também na prática, né? Eu participei de um processo de uma empresa de saúde que no pós-pandemia ela começou a crescer muito, né? Assim, durante a pandemia e um pouquinho depois. E foi muito interessante que eles usavam uma ferramenta, começaram a usar uma ferramenta de controle de acesso, de entender, eram sensores de presença também para saber se as pessoas estavam ocupando aquela mesa e por quanto tempo elas ocupavam aquela mesa. E, de fato, os dados não são nada se não tiver uma análise em cima disso. E eles estavam percebendo que eles precisavam aumentar. Eles estavam num prédio na Faria Lima, né? Então, a gente está falando de custo de novo, custo-benefício. Eles estavam entendendo que eles precisavam de mais 2 lajes. E aí, após, se eu não me engano, foram 4 meses de análise de dados do que a tecnologia estava trazendo para eles. A gente pegou todos esses dados, cruzou isso e a gente entendeu que a gente não precisava alocar mais andares. Porque, junto com a arquitetura, a gente fez uma análise de relayout, estudamos também as áreas, porque tinha muita reclamação de barulho, então o financeiro estava do lado do RH, que estava do lado da contabilidade, um precisa de concentração, o jurídico que precisa de sigilo. Então, a gente começou a entender com a arquitetura um relayout, tanto na planta, né, na laje, quanto com os andares. Então, a gente começou a trocar times, a gente começou a cruzar dados do híbrido. Então, aquele time faz home office 2 vezes na semana, aquele não faz nenhuma, aquele faz 4, né? Essa característica é se encontrar uma vez por semana para reunião. Qual é o tamanho da sala de reunião maior que a gente precisa? Ela pode ser componível ou não? Precisa de mais phone booth? Então, a tecnologia trouxe uma ferramenta incrível, mas sem uma análise, uma inteligência também por trás disso, de acordo com o que aquele cliente precisava, não funciona. E a gente conseguiu economizar quase 3 milhões por ano. Caramba. De aluguel. Por mês, desculpa, de aluguel na Faria Lima, porque era um prédio numa laje muito grande que eles iam gastar mais 2 andares de aluguel por mês. Nossa, então, excelente. Foi um case bem interessante que fizemos um remanejamento de layout, sinalização e foi bem bacana, um case muito bom de sucesso. Tá fácil moderar aqui, eles já respondem as perguntas que eu ia fazer. Eu tinha aqui preparado para a Marina como que as empresas estão utilizando os dados, e aí ela já trouxe o exemplo. Eu ia só fazer uma colocação e queria só pegar de novo a resposta, Fernando. Para mim, eu que monitoro esse mercado, né? Você tem casos clássicos, eu quero entender se as empresas estão, através da tecnologia, a Marina trouxe o exemplo que a empresa deixou de expandir. Ótimo, mas tem empresas que estão devolvendo espaço porque estão vendo mais eficiência? Você vê isso? Bastante. Estão diminuindo pela eficiência? Sim. A gente viu um caso bem significativo, uma devolução de 4 lajes de 12. Nossa. Com a utilização da plataforma por 1 ano. E depois disso eles conseguiram organizar os times, fazerem todos os modelos híbridos necessários. A organização do espaço passou a ser de forma totalmente diferente, porque eles começaram a entender que os analíticos faziam todo sentido, reduziram 4 lajes de 12 e estão felizes da vida. E se eles precisam crescer, eles vão fazendo essas alterações dos híbridos para que assim, a ocupação nunca estoure, né? Ou seja, todo mundo consiga ir para o escritório dentro do que foi acordado com a sua gerência. Então, a gente já teve alguns exemplos, sim. Excelente. E de expansão também? De expansão também. Também. Os dados, assim, eu não posso... Quem sou eu para falar de dados, né? Vivo, respiro e amo dados. Marco, eu tenho uma pergunta. Você sabe qual é o metro quadrado mais caro de São Paulo? Essa não está aqui nos scripts, você não vai... Aquele que ninguém usa. Aquele que você paga e você não usa. Fui bem nessa? Foi excelente. Marquei um ponto? Marcou. Ganhou meu coração. Mas foi excelente. Eu ia falar que é a Rua Curitiba, mas acho que você não queria saber disso. Né? Não.
E aqui uma dúvida que a gente tem coisas que são mudanças são irreversíveis, né? O que vocês acreditam que é irreversível? Que a pandemia trouxe na questão de design, né, dos escritórios. O que não volta atrás de jeito nenhum? Que a gente trouxe, aprendeu e não volta. Por exemplo, reuniões online. É um exemplo que eu estou dando aqui, mas eu quero saber no design, na arquitetura. Fui profundo nessa. Cabines não volta mais atrás. Porque, novamente, você tem uma sala de 8 pessoas, vai fazer uma reunião de 2 pessoas ou 3. Isso acontece muito. Você deve ler muito na estatística lá. Eu não tenho os dados, mas eu acredito que seja exatamente isso. Na maior parte do tempo, a sala de reunião não está 100% ocupada. Eu digo a capacidade dela. Não a quantidade de vezes que ela é utilizada, mas é uma reunião de 10 pessoas. Na maior parte do tempo, você não tem reuniões com 10 pessoas lá dentro. Então, as cabines, salas menores e as vizinhanças, né? Como eu disse, microáreas de qualquer tipo de atividade, pequenos lounges de foco, áreas de brainstorming. Não volta mais. Foi um atrativo que os escritórios procuraram, as empresas procuraram oferecer para incentivar as pessoas a voltarem, ter mais serviços e opções do que ela teria em casa para trabalhar. E aí os colaboradores viam benefício em ir para o escritório. Isso foi a intenção, mas na verdade é um caminho sem volta, porque o benefício de ter esses espaços, o benefício de ter as salas acústicas, o benefício de ter as vizinhanças, o benefício de ter áreas para brainstorm, foco, concentração, até meditação, para desconectar um pouco, isso é comprovado e não volta atrás. Então, isso é um efeito pós-pandemia que não volta atrás. Antigamente, a gente até brincava, né? É escritório call center. Eles querem... Há quanto tempo que a gente não ouve mais falar? Precisa caber o máximo de pessoas possível. Às vezes a gente ainda escuta. Às vezes mas é tão raro hoje escutar. E antigamente era isso. Precisa de um escritório, já vê se cabe aí 200, 300. Não, só cabe 180 pela norma. Não, mas eu preciso de 250, então você precisa de outro andar. Não, mas não dá para apertar um pouco? Não dá para apertar um pouco. Mas não se fala mais nisso atualmente. Se fala nos serviços e nas soluções que vão facilitar a vida do trabalho, que vão inspirar as pessoas, criatividade, performance. A norma mudou ou continua a 7 metros? Continua igual. Então, uma pessoa, para quem está nos ouvindo aqui, uma pessoa para cada 7 metros quadrados. Então, a norma... que tinha uma época que estavam ventilando mudar a norma para 10, para aumentar o espaçamento, mas isso, então, ainda continua... Eu desligo aí. A norma não mudou, mas mudou a abordagem dos clientes. Os clientes com verba, os clientes com CAPEX para investir, grandes empresas com padrões internacionais, às vezes preferem metro quadrado por pessoa maior. Por circulação, por pós-pandemia, questões até de saúde, né? Marina pode me ajudar melhor nessa, mas algumas empresas preferem. Você vê, antigamente é quanto mais pessoas couberem aqui. Hoje em dia, algumas empresas preferem mais espaço entre os colaboradores. Um dos motivos, boa pergunta, porque é um dos motivos também de atratividade para o escritório. Não está todo mundo apertado, eu tenho espaço para trabalhar. Minha casa não tem espaço, aqui eu tenho espaço. E acho que sobre isso, para contribuir, eu não vou falar do que mudou no espaço físico, né? Que foi a sua pergunta, mas eu acho que é uma consequência, o espaço físico. Eu acredito que a escuta do que os colaboradores eles estão precisando, a escuta do que aquela empresa de fato tem necessidade, porque uma é muito diferente da outra. E isso está diretamente ligado à questão de saúde, à questão de produtividade, à questão da experiência do usuário, como a gente já falou essa palavra algumas vezes aqui. Então, isso eu vejo que mudou um pouco mais. Eu acredito que está um pouco mais humanizado a forma de olhar para o espaço de trabalho, né? Que antes da pandemia eu via que eram locais um pouco mais... Você tem que ir lá sentar e trabalhar. Aceitar e acabou agora. Exatamente. Então eu vejo dessa forma. Deve ter a ver também com a retenção de talentos, né? Sem dúvida. Porque está cada vez mais difícil contratar pessoas, né? A gente está esbarrando
é um paradoxo. A gente está indo para uma IA evoluindo muito, mas ao mesmo tempo pessoas capacitadas sumiram, né? Sim. Então, é cada vez mais difícil. É mais difícil reter talento, fazer com que as pessoas entendam a cultura da empresa de fato, e eu vejo o espaço de trabalho e a forma com que a arquitetura ela tem se modificado para ajustar isso, com esse intuito, que é reter os talentos, trazer as pessoas e que elas queiram estar ali, né? Não só elas são o melhor ativo da empresa, elas que fazem a empresa. Então, fazer com que elas estejam bem ali, acho que é uma das coisas mais importantes e que a tecnologia ajuda e a arquitetura tem o seu papel importante. Mas a gente está criando uma geração de mimados também, né? A gente faz de tudo por eles e ao mesmo tempo, mas enfim. Marcão, ainda existe o sonho do... Eu lembro quando o Facebook... foi o Facebook, ou o Google botou escorregador, mesa de sinuca. Continuam uns devaneios assim, os projetos meio... Ou já tá... Porque todo mundo tinha o sonho de ter o escritório Google, né? Então todo mundo achava que ter um tobogã, uma mesa de sinuca ia ser os projetos. Como é que estão isso? Diminuiu a incidência, mas ainda... Cada empresa tem o seu DNA, cada empresa tem os seus valores, a sua aquilo que ela enxerga ter valor, investir mais e mais no escritório. Tem empresas que já partem por uma ideia de 1 metro quadrado de investimento alto, tem empresas que querem ser 1 metro quadrado, que seja 1 metro quadrado econômico. Varia muito, diminuiu bastante esses itens de distração. Aumentou bastante os espaços multiuso. Então, você não tem um escorregador ali fixo. Não estou dizendo que não tem mais, mas até porque o escorregador é um exemplo bem pandêmico, né? Então, provavelmente já não vai cair em desuso o escorregador, mas outros, sala de jogos, mesa de jogos, diminuiu. Mas a questão é o espaço multiuso disponível, que você pode eventualmente criar um dia de jogos, você aluga um equipamento, você faz um evento, você converte uma sala, né? Dependendo do quanto tem um recurso para investir, você converte uma sala num auditório, e aí você faz atividades, experiências. Então, deixar o espaço flexível para essas atividades, isso está cada vez maior. Mas fixar com esses elementos, como, por exemplo, um mercado ali, quando você fala desses exemplos que você deu, aí a gente visitava esses escritórios antes da pandemia, era uma coisa incrível, né? Você queria trabalhar lá porque lá você tem uma geladeira, você pega refrigerante a hora que você quiser, tem sanduíche natural o dia inteiro, sorvete, chocolate à vontade, uma copa enorme ali de amenities, amenities dentro do escritório. Isso era um atrativo para as pessoas escolherem o escritório para trabalhar. Hoje as pessoas falam, eu prefiro ficar na minha casa, não vou para o escritório porque tem um sorvete para eu pegar na geladeira. Mas o que eu ofereço para ele lá, que enquanto ele está lá, quando ele decide ou quando ele precisa, conforme o regime de trabalho, quando ele está lá, o que ele tem de recursos, soluções, serviços da empresa para ele, como a Marina muito bem pontuou, a saúde mental, a humanização dos espaços, né? Antigamente tinha um conceito, até antes da pandemia, home feeling. O home feeling que algumas arquiteturas inseriam no escritório antes da pandemia era um sofá no meio do staff. Home feeling. Quem vai sentar nesse sofá? É quem não trabalha, né? Tá lá, tá sem fazer nada, tá sentado no sofá. Então, e era assim, a biofilia, encher de planta. Biofilia é muito mais do que uma planta. Planta também, mas é muito mais do que uma planta. Então, a humanização técnica, né? Dá essa sensação de que sinta-se em casa dentro do possível. Mas vou trazer uma pergunta que não está aqui, mas os três precisam me responder. Existem duas formas, existem duas coisas, na verdade. Tem a experiência do usuário quando ele entra no prédio,
e tem a experiência dele dentro do escritório dele. E aí eu pergunto para o Fernando e depois eu quero saber de vocês da consultoria. Vocês monitoram o prédio? Por que eu te pergunto isso? Porque tem muita empresa saindo de prédios que não tem um atrativo para os colaboradores. E isso está virando um problema e pouca gente está falando disso. Então, a gente trazer um caso aqui, né? O Parque da Cidade, que a Brookfield é dona, tem outros proprietários, tem Previ, etc. O prédio que a Brookfield faz a gestão, é maravilhoso aquilo. Eles trazem, tem feira lá dentro, tem food truck, tem não sei o quê, parece um shopping. Então aquilo retém a empresa dentro do complexo porque ela tem os amenities. Então vocês estão sendo demandados para monitorar o ativo, não só o escritório dentro? Já fomos demandados, já temos tecnologia para isso, até para você conhecer como que a circulação das pessoas se dá, né? Participei até de um outro painel, onde, de acordo com o fluxo dos colaboradores, é onde você vai colocar os serviços mais estratégicos da empresa. Então é possível chegar nesse ponto. Hoje, nosso foco ainda está na experiência da chegada, acesso e da porta do escritório para dentro. Mas sim, é possível a gente fazer esse monitoramento. Não iniciamos ainda. Na sua consultoria, as empresas estão querendo sair de dentro e também pedir a tua ajuda para melhorar o entorno, melhorar o... É interessante que outro dia eu estava conversando com uma pessoa que ela trabalha numa empresa que faz gestão de propriedade. Então, ela era cliente e ela disse que tinha um banco que estava se mudando de um edifício em São Paulo, bem famoso e muito grande, e estava indo para um edifício um pouquinho menor que ela fazia a gestão daquela propriedade. E aí ela comentou comigo, só que eles estão exigindo muitas coisas na adaptação desse prédio, porque eles estão saindo de um lugar na Faria Lima com muitos amenities e aqui a gente não tem. E além disso, eles estão exigindo que a gente tenha premissas ESG. Então, assim, vai chegando num mundo assim de solicitações e de buscas que a gente nem imagina. Então, a gestora de propriedade, ela estava se adequando como empresa para atender um banco que seria monousuário nesse prédio. Tá, então, eles iriam ajustar todas as áreas comuns, porque o banco não queria colocar aqueles amenities nas lajes, né? Então, um mercadinho, um espaço multiuso para os colaboradores usarem no condomínio em si. Então, a experiência desde a chegada no prédio até chegar no escritório. Também a parte de gestão de resíduos. Então, da porta para dentro eu faço, mas o que você, como condomínio, vai fazer por mim, né? Porque eu preciso ter a experiência completa estando aqui como monousuário. E aquilo dependia da decisão de mudança do banco de um prédio para o outro. Então, ela estava, de fato, em busca dessas informações para se readequar e mostrar o trabalho deles para fazer esse ajuste e conseguir com que o banco fosse para lá. Que legal, interfere na questão comercial, né? Você vê? Eu vou bagunçar tudo isso aqui agora. Por favor. Vou fazer para você a pergunta. Eu vou devolver a pergunta para você. O que faz uma empresa escolher um prédio ou outro, estando os amenities dentro da lista de opções? Olha, o que faz a tomada de decisão de uma empresa não é um dado só, é um conjunto de dados, mas o que é o mais importante, sempre a premissa, né, do real estate, location, location, location. Ou seja, o que significa o location, location? Os amenities em volta, então a infraestrutura em volta, transporte público, serviços no entorno, segurança, para o funcionário poder chegar e voltar. E agora está vindo uma onda de wellness, né, de fitness e de não sei o quê, que as empresas estão tendo, os prédios estão tendo que se adaptar e tem gente querendo montar mini academias dentro dos escritórios, porque isso está vindo com força, né? Está vindo com tudo. Mas a tomada de decisão, obviamente, vai pela questão do preço. E uma das questões que eu falo muito dos escritórios monousuário e boutique é o custo que você vai ter, que você não dilui, né? O custo da gestão do ativo. Então, tem muita empresa que não está... O que é o custo da ocupação? É o condomínio, é o IPTU e o aluguel. Quando você não dilui o condomínio com outros inquilinos, essa conta vai ficando uma bola de neve. Imagina esse banco, tudo que ele está pedindo vai custar. Vai custar caro para manter, vai custar caro. Então, os boutiques, eles estão... Assim, é um desafio.
É um desafio muito grande em termos de custo, mas o que faz a empresa tomar a decisão é você poder equilibrar. Bem no começo aqui, a Marina comentou, né, de custo, localização, etc. E isso a gente vê nos dados da Faria Lima, por exemplo. Tem muita empresa saindo da Faria Lima por conta dos aluguéis que estão estratosféricos. E tem regiões tão boas quanto a Faria Lima. Por exemplo, a Rebouças, que é uma grande alternativa do lado da Faria Lima, 30% a 40% mais barato. E com as mesmas infraestruturas, com a mesma questão de restaurantes, farmácias, etc., para as pessoas poderem... porque por mais que você coloque tudo isso dentro dos projetos, as pessoas precisam sair, precisam respirar um ar. Elas precisam ter, sabe, essa... É do ser humano, é natural isso, né? Então a gente faz muito para os funcionários, mas o entorno conta muito também. Deixa eu só colocar um ponto bem bacana dentro dessa discussão. Tem um case de uma empresa na Europa que eles construíram, utilizando um aplicativo similar ao nosso, construíram uma plataforma para integrar todos esses serviços no entorno dos edifícios que eles tomam conta. Que legal. Você tem o teu aplicativo, onde você acessa o prédio, faz suas reservas e, se você quiser, você aperta um botãozinho e fala, quero receber as ofertas do dia do entorno. Então, a plataforma faz negociações com todo tipo de serviços em volta, academia, farmácias, O que você está esperando para pôr isso aí? Calma. Calma. O Brasil está 10 anos atrás de muita coisa. Calma. Infelizmente, essa é uma realidade. Então, não adianta a gente dar uma Ferrari quando o teu filho não tem carta de motorista. Eu vivi isso com a Sila. A gente trouxe uma disrupção com dados. Pouca gente fala, tá bom, Gê, você tem uma quantidade... O que eu faço com isso? Então, e tudo se passa por educação. Então, você está educando. Então, ele está educando a usar um aplicativo. Não é todo mundo que quer entrar no aplicativo, quer fazer uma reserva. Eu sinto isso. A tecnologia, às vezes, ela cria tração, né? Cria fricção, resistência. Não é tão... Tô te ajudando aqui, porque o ansioso ali do Marcão. Mas vai exatamente na tua discussão. O que torna aquele ativo mais interessante? Não, no meu prédio, se você vier trabalhar aqui, temos um aplicativo que te oferece os serviços do entorno com descontos específicos. Então, eu quero hoje almoçar, eu vou ficar andando em toda ali a Berrine, qual o local que está me dando um benefício? Não, eu entro no aplicativo, Nova York tem muito disso, né? Os cupons. Aonde está me dando mais oferta hoje? É lá que eu vou. Então, quem não quer saber quando o Giancarlo, os colaboradores da empresa vão estar na empresa? Então, o aplicativo te identifica que você está especificamente naquele dia, não é spam. Estou hoje no prédio. Aceitei, recebo as ofertas. Se eu não aceitar, não vem nada para mim. Então, assim, é uma comunidade que paga para estar nessa plataforma e o prédio se beneficia por ter esses serviços para os usuários, para os inquilinos. E tudo isso integrado a uma plataforma como a nossa. Genial. Aí você pode ver também os restaurantes da região, quem está em cada restaurante. Se o Jean tiver, você não vai, você vai no outro. É isso? É bem isso. É um feature a mais. Ô Marina, a questão do ESG, isso é muito falado, né? Mas o quanto de fato é praticado o ESG? Como você falou há uns 30 segundos atrás, a gente está sempre um pouco mais atrasado aqui no Brasil, né? Nessas questões. Então, eu lembro quando eu comecei a me especializar nisso, que nos Estados Unidos, por exemplo, e na Europa, eles já estavam anos-luz à frente, e que hoje essas questões, elas estão já legalizadas, eles têm normas, eles têm leis, então tudo lá nasce tem índices, pronto. Né? Tem métricas. Tem índices, métricas, inclusive na pandemia eles têm pesquisas interessantíssimas com relação à taxa de vacância de prédios e aumento do valor do aluguel, mesmo durante a pandemia e logo depois da pandemia, que refletem um pouco nisso. Então, edifícios sustentáveis e que seguiam premissas ESG, eles tinham aproximadamente 21% no valor do aluguel mais alto do que edifícios comuns e a taxa de vacância 11% mais baixa. Caramba. Então, é muito interessante a gente ver isso acontecendo lá fora e hoje tem acontecido aqui. Então, eu dei um spoiler ali do banco que eu comentei.
tem outros clientes buscando isso e às vezes até deixando um pouquinho de lado certificações específicas de sustentabilidade e focando mais no ESG, que é algo mais abrangente, né? Uma sustentabilidade corporativa. Né? Muita gente confunde isso, é importante você explicar. Isso. Porque tem gente que liga para a Cila e fala, eu quero todos os prédios ESG de São Paulo. Gente, o prédio não é ESG, ele é certificado. Isso. Acho que assim como o aplicativo que você comentou, as pessoas precisam de uma educação sobre o tema, né? Todo mundo que é leigo no assunto, ele não vai saber a diferença. Então, é natural também, acho que cabe a nós orientar, mas o ESG, eu diria, para simplificar aqui, para quem não sabe, que as certificações em sustentabilidade e bem-estar, elas estão dentro da sigla do E e um pouquinho do S também. Uhum. Então, simplificando isso, o ESG ele tem trazido um pouco esse diferencial quando a empresa que busca esse tipo de ação, esse tipo de cultura, o prédio que ela vai estar e o que o proprietário faz e como isso impacta na empresa dele também é importante. Então, eles estão buscando prédios que sejam certificados ou que tenham premissas ESG, no caso do Brasil, que ainda não tem normativas muito afloradas como a gente vê lá fora. Infelizmente, a gente está chegando aqui no encerramento, né? Então, eu queria fazer uma pergunta aqui, né? Uma colocação primeiro, dados sem ação não geram valor, né? Então, na visão de vocês, como transformar as informações em decisões práticas que beneficiem ocupantes, proprietários e investidores? Eu achei muito interessante, eu não sei se foi proposital, essas 3 pessoas e essas 3 empresas aqui. São complementares, né? Eu achei muito complementar. Então, a gente falou de cases aqui que ter uma consultoria que vai analisar os dados que uma tecnologia está proporcionando e uma arquitetura que possa olhar para esse espaço de uma forma mais técnica, acho que é a resposta dessa pergunta que você acabou de fazer, né? Então, essa junção aqui são 3 inteligências no sentido do que a gente está contratando ali de serviços que elas podem mudar a vida do cliente, né? Então, um cliente que está buscando talvez uma economia, uma eficiência, mais produtividade, uma experiência do usuário melhor. Eu acho que esse conjunto aqui, ele faz muita diferença para além dos dados. Com certeza. Eu acho que trazer tecnologia para dentro dos escritórios não é uma coisa antiga, né? É bem recente. A gente começou isso no finalzinho de 19. Navegamos durante mais de 2 anos solitários aí no mercado, né? Crescendo exponencialmente, né? Hoje, Dasky é líder nesse segmento. Mas minha aspiração é que cada vez mais a tecnologia faça parte do dia a dia dos escritórios. Por incrível que pareça, se perguntar hoje, a maioria dos escritórios são gerenciados de forma analógica. Impressionante. Então, meu sonho é que cada vez mais a tecnologia faça parte do dia a dia da tomada de decisão dos escritórios através de dados confiáveis, principalmente confiáveis, não apenas uma reservinha aqui, outra ali. Sim. Coisas mais complexas que realmente ajudem. Não apenas empresas de arquitetura, consultorias da área, a sua empresa também, que trabalha especificamente com dados, mas é fundamental que essa cultura da tecnologia ela entre na cabeça das pessoas de uma forma definitiva. E não achar que a forma que eu faço gestão hoje de chamados vai na minha mesa que eu vou trocar a lâmpada para você. Já passou essa época. Sim. Isso é como, dos últimos 40 anos, as empresas fazem gestão. A gente já consegue fazer isso de uma forma muito mais eficiente. É nessa linha que a gente tem essa aspiração de realmente tomar conta desse mercado de uma forma definitiva. Eu que trabalho com dados, infelizmente, eu escuto frases que, às vezes, um cliente vai romper o contrato, porque esse é um custo muito alto. As pessoas não olham o dado como um investimento e o quanto o dado vai te trazer benefícios, né? Economia, sair na frente, etc. Então tem gente que olha como custo. A partir do momento que você está olhando como custo, já está olhando errado. Independente que seja o dado da Cila, o seu dado. O dado é muito importante para a tomada de decisão. E tem gente que olha isso como custo. Vai no peito, vai no feeling, vai na fé, enfim. Ainda é triste. Tem que o dado vale mais que dinheiro, né? Muito mais que dinheiro. Quanto vale um jornal de amanhã?
Né? Excelente. O de ontem não vale mais nada, né? Você já sabe tudo. Né? Considerações finais. O que vocês podem deixar aqui para o nosso público? Cada um uma mensagem, aquela para refletir, para impactar. Bem, primeiro, esse foi um dos melhores painéis que eu participei, mais divertidos, descontraídos, leves. E eu concordo com a Marina. Eu não participei eu fui convidado, né? Provavelmente assim como ela. Então, parabéns aí à organização por ter fechado aí uma conexão entre as pessoas, né? Independente das empresas e as pessoas que podem falar no seu, né, ponto de vista do seu negócio. E como considerações finais, nós estamos... eu estou bastante curioso com essa nova fase, esse crescimento da ocupação, essa possível retomada das empresas nos escritórios, mas a leitura que eu tenho também das empresas investindo em contratar mais gente, em abrir novos produtos e serviços. E você comentou sobre a questão de contrato, me fez lembrar muitos anos atrás, em que eu perguntei para um comercial que eu tinha muita admiração e confiança no mercado sobre a importância da Sila, né, dos serviços, né, do material que ele extraía de lá. E a empresa estava questionando o valor, a assinatura de contrato e tudo mais, e ele falou: não sei como se trabalha sem. E eu não tinha, hoje eu não sei como eu trabalho sem. Hoje eu me lembro de muitos anos atrás desse comentário, e eu não sei como se trabalha sem no meu segmento, no meu negócio, no meu mercado. Tanto que muitas consultas que a gente faz para o time de marketing, para o time comercial, tenho certeza que quase todas utilizam a plataforma, mas muitas vezes eu recebo, olha, segundo consta na Sila, segundo eu pesquisei na Sila, e por fim, a questão dos dados. Hoje, o Fernando comentou sobre tecnologia. Hoje tem tecnologia, hoje tem dado, mais do que nunca. É impressionante como se tomam decisões erradas ou pode-se tomar decisões melhores quando você analisa, estuda, avalia estrategicamente as informações para tomar decisão. Então, obrigado. Prazer imenso estar com vocês aqui. Pessoas que eu já admiro, colegas de trabalho aí do segmento. Então, contem comigo para a próxima. Agora eu vou pedir para a Marina dar as considerações finais e deixar o Fernando por último. Não vou ser deselegante e deixar ela por último. Imagina, agradeço. A gente na Extractus fala muito sobre valor, né? O valor que a gente pode proporcionar para o cliente, o valor que a gente pode proporcionar para a experiência que a gente está trazendo, para os colaboradores, para os nossos parceiros, quando a gente faz algum trabalho em grupo, né, em parceria com uma arquitetura, com uma tecnologia. E eu diria que os dados, eles são valor, né? Então, queria até complementar o que você disse sobre custo, né? Quando a gente consegue mostrar o valor das coisas, tudo fica um pouco mais claro. Então, eu queria agradecer, porque isso aqui também foi um painel de muito valor. Eu acho que Obrigado. A gente agregou um bate-papo muito interessante. E eu diria que para a gente conseguir captar, de fato, o que um cliente precisa, né, fazer o briefing correto, eu gosto muito de dizer isso, a gente consegue sempre agregar valor. Se unir a parceiros que estejam alinhados com os seus pensamentos, né, com o que você quer construir e entregar para o seu cliente, isso também agrega muito valor. Então, eu queria deixar, acho que, essa mensagem, que Obrigado. Foi um momento de valor e que é algo que a gente preza muito hoje na empresa, e eu acho que é o que é mais importante para as pessoas fornecerem e trazerem de diferencial. Obrigado. Bom, assim como o Marcos e a Marina falaram, agradecer a vocês pelo convite. Foi um painel realmente riquíssimo.
muito bacana poder participar. E estão falando de custos, né? Todo o tempo aqui, dinheiro, né? Dinheiro. Então, tecnologia não é custo, é investimento, né? Quando você souber utilizar bem esse dinheiro, você vai ver que ele vai te trazer muito mais em termos de retorno do que um dinheiro mal utilizado e uma tecnologia que às vezes não vai ter o mesmo impacto, né? Então, avaliar bem, né, o que você precisa na sua empresa e às vezes repensar, bom, eu tenho que separar uma verba para poder realmente fazer investimentos em tecnologia que vão me trazer resultados operacionais, estratégicos e mostrar isso para a diretoria. Então, acho que a gente trabalha muito com facility manager, com pessoas de real estate. Ainda não tem essa cultura muito estabelecida. Eu sou aqui um moderador, não tenho que fazer considerações finais, mas a forma como a gente muda uma sociedade ou a gente muda uma forma de pensar é através da educação, né? Então, a gente na Sila criou um curso, o Sila Academy, para justamente ajudar a indústria a entender a importância dos dados, né? Não tinha outra forma a não ser as pessoas se dedicarem a entender na prática, né, o dia a dia. Bom, antes de encerrar aqui, tem que deixar aqui o nosso agradecimento. Isso aqui nada seria possível se não fosse a Office Connection, com o patrocínio da Cavalete, e agradecer o Onaga e o Gustavo por o convite aqui, por esse espaço. Espero que vocês todos aí tenham gostado, assim como eu, como moderador. Deixar aqui o parabéns, o painel foi excelente pelas 3 feras que estão aqui. E lembrando a todos vocês que vai estar disponível nos canais da Office Connection, no canal do YouTube. E não deixem de assistir os outros episódios. A gente veio fazer uma pequena parte de uma programação extensa que o Office Connection trouxe aqui para vocês. Nos vemos aí em breve e muito obrigado a todos.